Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero apresentar essa playlist de 100 vídeos completos focados no concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Oeste da Bahia, que a Lac Concurso está disponibilizando para vocês. Depois da minha fala, vocês vão ter a aula aí normalmente completa para que vocês estudem de uma forma com qualidade, com presteza. A gente faz essa ação aí para ajudar os alunos, né? E eu quero fazer um convite. Olha só. Professor, estou assistindo as playlists, está bacana, está 10, está tranquilo, mas, professor, eu quero material de apoio. Professor, eu quero o restante do curso. Aqui tem 100 vídeos no YouTube, mas são mais de 100 vídeos este nosso curso. E eu faço um convite para vocês, até para vocês ajudarem o nosso site. Vocês podem estar estudando via o nosso site lá, concurso, a inscrição está... o link da inscrição está na descrição desse vídeo, contribuindo com um valor simbólico de R$ 99,90. R$ 99,90 você vai ter este curso completo, mais de 100 aulas, mais um material de apoio, e além disso você vai ter direito a uma metodologia vencedora, que é o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o painel do aluno. Ali você vai ter uma meta de estudos diária, a gente vai organizar, vamos priorizar os seus estudos com base na grade. Você vai estudar em regime de metas. Você vai ter o painel do aluno, você vai ter toda a estrutura do site por apenas R$ 99,90. E, claro, você vai contribuir com esse nosso grande projeto social que nós desenvolvemos aqui no YouTube. Tudo bem? Bacana? Então, excelente aula. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Alô, você concurseiro de todo o Brasil. É um prazer, mais uma vez, recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, vamos falar sobre sistema linear. O que é isso, professor? Galera, um assunto muito cobrado nos concursos públicos, nos mais diversos tipos de concursos. E assim, ele é constituído aí de uma série de regrinhas, né? De uma série de formulações na sua resolução, que nós vamos aqui dar as dicas, os macetezinhos de como você resolver um sistema linear da forma mais prática, da forma mais segura, da forma Lac de resolver. Beleza, galera? Vem comigo então. Olha só, sistemas lineares. Então, na aula de hoje, o que nós preparamos? Nós vamos falar sobre o conceito, né, para a gente entender o que é um sistema linear. Vamos dar a classificação do sistema linear, que é uma outra possibilidade. Existem bancas que cobram a classificação, pede para você discutir um sistema, né, para dizer que tipo de sistema é aquele. Então, nós vamos entender isso daqui. Vamos falar sobre a regra de Cramer, que é um formato diferenciado de resolver um sistema linear. Então, tradicionalmente, vocês aprenderam lá no ensino fundamental a resolver um sistema de um jeito, né? Esse jeito continua ainda sendo válido. Só que existe outro formato que utiliza-se a regra de Cramer, que é através de matrizes. Nós vamos falar sobre isso também e, como sempre, nós encerramos a nossa aula resolvendo alguns exercícios aí que já foram cobrados em alguns concursos. Beleza, galera? Então, vamos iniciar então falando, entendendo o que é uma equação linear. Professor, mas não é sistema linear? Sim, só que para nós entendermos o sistema, nós precisamos saber o que é uma equação. Beleza? Então, olha só. Equação. O que é uma equação? É uma sentença matemática, né, que pode ser uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Então, é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma incógnita. Beleza, esse é o conceito de equação. Quando que essa equação passa a ser chamada de equação linear? Quando ela apresenta duas ou mais incógnitas. Então, eu vou ter basicamente o mesmo conceito, que é sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, só que apresenta duas ou mais variáveis, tá? Duas ou mais incógnitas. E aí, eu vou ter algo nesse formato, onde A
x1 é uma variável, x2 é outra variável, x3 é outra variável, até xn. Professor, mas quantas variáveis pode ter? Gente, pode ter infinitas variáveis, tá? Então, para ser uma equação linear. O que conceitualmente nós traduzimos é que é uma equação que apresenta duas ou mais incógnitas. É óbvio que não vai cair aí uma equação com tantas incógnitas assim. Geralmente, no concurso público cobra-se duas ou, no máximo, 3 incógnitas. Há casos de 4, mas muito raramente. O grande campeão, a grande campeã de aparecimento nos concursos públicos são as equações de até 2 incógnitas, belezinha? Mas a gente vai estar trabalhando isso, fica tranquilo. Vamos entender a equação, porque entendendo a equação o sistema fica muito simples. Então, eu tenho aqui várias variáveis na mesma equação. Bom, vamos entender que o x1, o x2, o x3, o xn, eles estão representando as variáveis. Seria como se eu dissesse x, y, z, w, eu poderia dar letras diferentes, né? Então, ao invés de dar letras diferentes, eu preferi colocar números, x1, x2, x3, indicando cada um desses como sendo uma variável ou incógnita. Beleza. E quem é, professor, o A1, o A2 e o A3? O A1, o A2 e o A3 são chamados de coeficientes. Detalhe, gente. Coeficiente é um número pertencente ao conjunto dos números reais, ok? É um numeral. A1, A2, A3 está representando um número. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode estar representado na forma de radical, enfim, é um numeral que pode estar expresso em qualquer formato. Tranquilo? Beleza. Então, A1, A2, A3 são chamados de coeficientes. E coeficiente é um número. Tranquilo. B. Quem é B? B, gente, é o valor que vai aparecer do outro lado da igualdade, do lado direito da igualdade. E esse B também é um numeral. Ele é chamado de termo independente, ok? Termo independente. Também é um número pertencente ao conjunto dos números reais. Beleza? Então, A e B são numerais que pertencem ao conjunto dos números reais. Bom, um detalhe, toda equação linear, o expoente das variáveis vai ser igual a 1, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Observa que x1 não está elevado a nada. Quando não está elevado a nada é porque o expoente é 1. x1, x2, x3, tá? Todos eles expoente elevado a 1. Beleza. Bom, agora a gente pode falar de sistema. O que é um sistema linear? Bom, partindo do princípio que uma equação linear é uma sentença matemática expressa por uma igualdade que apresenta duas ou mais incógnitas, o sistema linear é um conjunto de equações lineares. Toda vez que eu tiver mais de uma equação associada à mesma problemática, eu estou diante de um sistema de equações, tá? Então, sistema linear é definido como sendo um conjunto de duas ou mais equações lineares com N incógnitas. Tranquilo? Exemplo, né? Sistema linear com duas equações e duas incógnitas. As mais usadas é x e y, mas nada impede que seja outra letra do alfabeto latino, de A a Z. Tranquilo? Então, não vamos ficar assim, convictos de que só pode ser x e y. Não, x e y são as mais usadas. Então, exemplo de uma equação linear de duas equações e duas incógnitas. Aqui, ó, x mais 2y igual a 3. Isso aqui, ó, é uma equação linear. E aqui embaixo, x menos y igual a 5. Tranquilo? Então, eu tenho aqui um conjunto de duas equações lineares que passa a ser chamado, a partir de agora, de sistema linear. Um outro exemplo. Sistema linear com
3 equações e 4 incógnitas. Olha só, exemplo. 2x menos y mais e menos t igual a 0 é uma equação. Outra, x menos 2y mais t, outra equação. 3x mais y menos 2e igual a 0, outra equação linear. E esse conjunto é chamado de sistema linear. Beleza? Então, está aqui a primeira parte do nosso estudo, entendendo o que é um sistema linear. Portanto, um conjunto de equações lineares. Tranquilo. Bom, como que eu soluciono, professor? Eu quero saber como que eu resolvo um sistema linear. Então, vamos para a solução de um sistema linear. Solucionar um sistema é encontrar o valor das variáveis presentes em cada equação que satisfaçam, que façam com que aquela equação seja verdadeira. Então, se eu tenho, por exemplo, x mais y igual a 3, eu tenho que encontrar para qual valor de x e y essa resposta é verdadeira. Tranquilo? Então, todos os valores de x e y que satisfazem essa equação, torna essa equação verdadeira. Então, solucionar é encontrar o valor das variáveis. Beleza. Vamos verificar essa situação aqui. No sistema linear, 3x mais y igual a 9, 4x menos 2y igual a 2. Galera, o objetivo é solucionar isso daqui. Então, nesse primeiro momento, nós vamos recordar aquela forma tradicional de resolver um sistema linear. Por que, professor, que nós vamos trabalhar o tradicional? Porque, galera, cada caso é um caso. Vocês estarão diante de algum sistema que, às vezes, é mais fácil fazer de um jeito e estarão diante de outros sistemas que é mais fácil resolver de outro jeito. Então, existem métodos de resolução, tá? Todos eles conduzem à mesma resposta. O fato de você ter escolhido o método A, o método B ou o método C não vai interferir no resultado final. O resultado final não muda. O que vai acontecer de diferente de um método para o outro é a praticidade. Através de um método, você pode chegar mais rapidamente numa resposta e usando um outro método, você pode ter mais trabalho, mais dificuldade de chegar naquela resposta, mas chegará na mesma resposta. Tranquilo? Então, a diferença é só a metodologia. Aí me pergunto, professor, qual é o melhor método que eu devo usar? Galera, não existe o melhor método. Até porque isso aí é muito pessoal. Tem uns que se identificam de um jeito, preferem fazer de um jeito, outros de outro, tá? Então, não existe assim melhor método. O que eu passo para vocês é que tentem se encontrar dentro de um desses formatos de resolução, tá? O ideal é você treinar um, treinar o outro. Aquele que você achar que você domina com mais propriedade, você usa ele para resolver. E aí tem um detalhe também. Dependendo do tipo do sistema linear, é mais propício você usar um do que o outro também. Beleza? Mas a gente vai estar falando sobre isso na hora que eu mostrar aqui. Eu vou mostrar os métodos de resolução aqui. Vamos começar com o método da adição. Bom, o que é esse método da adição? O método da adição é um método onde eu somo as duas equações, eu somo uma equação linear com a outra equação linear, e ao efetuar essa soma, eu vou de imediato eliminar uma das variáveis. Ou eu elimino a variável x, ou eu elimino a variável y. De tal forma que, ao fazer essa soma, eu fico somente com uma incógnita. E aí eu consigo encontrar o valor dela. Tranquilo? Bom, às vezes ocorre do sistema já vir pronto. Como assim pronto, professor? O sistema pronto é aquele sistema que
eu tenho variáveis opostas nas equações. Por exemplo, eu tenho uma que é x e eu tenho a outra que já é menos x. E aí, quando eu somo x com menos x, um elimina o outro. Então, eu não preciso preparar as equações para poder fazer a soma. Eu já posso somar de imediato. Aí nós dizemos, aí o sistema já está pronto, é só efetuar a soma. Não é o nosso caso aqui, porque olha só, na primeira equação eu tenho 3x, na segunda equação eu tenho 4. Para que eu elimine o x, eles teriam que ser opostos. Professor, quando que um valor é oposto ao outro? Um valor é oposto ao outro quando apresenta o mesmo valor absoluto com sinal contrário. 5 menos 5, 10 menos 10. Tranquilo? Então, isso que é oposto. Se eu tenho 3x, o oposto seria menos 3x. Então, eu tenho que fazer com que ou o x ou o y sejam opostos, um dos dois. Mas e se for os dois, professor? Se for os dois, o sistema não vai ter solução, não vai ter como. Porque ao somar, você só pode eliminar um deles, não os dois. Tranquilo? Beleza. Bom, nesse caso, como ele não está pronto, então vamos aprontá-lo. Como que eu faço isso? Eu tenho que escolher primeiro se eu quero eliminar a variável x ou eliminar a variável y. Esta escolha, ela tem que ser pautada naquilo que for mais prático, mais fácil. Por exemplo, é mais fácil, nesse sistema, eu eliminar o y. Por quê? Porque aqui, o número que está junto com y, quando não aparece nada, é 1. Então, se eu multiplicar essa equação de cima por 2, eu vou ter 2y. E aqui eu tenho menos 2y. Entendem isso, galera? Ó, para que eu elimine o y, o de cima tem que ser 2 positivo, porque o de baixo é 2 negativo. Então, se eu multiplicar a primeira equação por 2, eu vou fazer que aquele y se torne 2y. Professor, mas eu posso estar multiplicando uma equação assim por qualquer valor? Galera, em uma equação, você pode fazer qualquer operação matemática. Vou repetir. Em uma equação, você pode fazer qualquer operação matemática. O que quer dizer qualquer operação matemática? Você pode somar um valor, você pode subtrair, você pode multiplicar, você pode dividir, você pode tirar raiz, você pode elevar a uma potência, pode tirar um logaritmo, calcular, enfim, são N possibilidades de operações que podem ser feitas. Só existe um detalhe. Tudo que você fizer de um lado da igualdade, você tem que repetir do outro lado da igualdade. Se você fez do lado esquerdo da igualdade uma multiplicação por 2, você tem que fazer do lado direito da igualdade uma multiplicação por 2 também. Tudo que você faz do lado esquerdo, você repete do lado direito. Então, isto é permitido em uma equação. E isso não altera o valor da incógnita, da variável. Beleza? Então, o que nós vamos fazer é, vou pegar essa primeira equação aqui e vou multiplicá-la por 2. Olha só o que vai acontecer. 2 vezes 3, eu vou ter 6x. Beleza? Mais 2 vezes y, eu vou ter 2y. Depois, igual, 2 vezes 9, 18. Tranquilo? Agora, e a segunda equação? A segunda eu não mexo. Professor, mas eu mexi na primeira, não vai afetar? Não, não vai. Você mantém a segunda do jeito que ela está. Se você quiser multiplicar ela por algum valor, você pode, mas não há necessidade. Então, eu repito a segunda, 4x menos 2y igual a 2, beleza?
Por que que fala método da adição? Porque agora eu vou somar a primeira equação com a segunda equação. Eu vou fazer a soma entre elas. E aí, na hora de somar, eu tenho que respeitar o seguinte: eu só posso somar termos semelhantes. Quem é semelhante? Semelhante é todo termo que apresenta a mesma parte literária com o mesmo expoente. Então, nesse caso aqui, como todos são expoente 1, eu somo x com x, y com y, termo independente com termo independente. Tranquilo? Olha só. 6 mais 4, 10x. 2 menos 2, ó, mais 2y menos 2y, elimina. 18 mais 2, 20. Pronto, 10x igual a 20. O que eu faço com 10, professor? O 10 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, olha só, 20 dividido por 10, eu vou ter aqui x igual a 2. Tranquilo, galera? Pronto, determinei o valor de x. Professor, e agora, como que eu faço para achar y? Para achar o y, você escolhe uma das duas equações, a primeira ou a segunda. Vou pegar a primeira, está aqui, ó, 3x mais y igual a 9. Professor, mas eu posso pegar esta outra que eu multipliquei por 2? Galera, fique à vontade. Você pode usar qualquer uma que a resposta será a mesma. Como eu já sei que x vale 2, quem vai ser y? Y vai ser igual a 9 menos 3 vezes x, porque eu passei o 3x para o outro lado, tranquilo? Aí aqui, ó, como é 3 vezes x e o x vale 2, então eu vou ter 3 vezes 2, 6. E 9 tira 6, 3. Pronto, está aqui, ó, resolvido. X vale 2, y vale 3. Esta é a solução desse sistema aqui. Tranquilo? Lembrar o método da adição? Beleza. Vamos relembrar um outro método agora. Vamos fazer esse mesmo sistema, só que agora usando outro método de resolução, que também é usado por algumas pessoas, preferem ele, né? Que é chamado de método da substituição. Então, está aqui, eu tenho o mesmo sistema linear, eu fiz questão de pegar o mesmo sistema, até para a gente só comparar a resposta, né? Porque o objetivo nosso aqui é exatamente isso, verificar a resposta. Então, eu tenho 3x mais y igual a 9, 4x menos 2y igual a 2. Vou usar agora o método da substituição. Professor, por que que é chamado de método da substituição? Porque este método consiste em escolhe uma das equações, isola uma das variáveis, qualquer uma, e substitui na outra equação. Por isso que é chamado de método da substituição. Eu vou escolher uma equação, vou isolar uma variável, e aí, ao fazer isso, eu substituo esse resultado dessa variável na outra equação. Tranquilo? Então, vem comigo. Olha só, o primeiro passo é eu nominar essas equações aqui. Então, eu vou chamar essa de cima aqui de primeira, vou chamar essa de baixo de segunda equação. Tranquilo? Primeira e segunda equação. Pega-se a primeira equação, está aqui, ó, 3x mais y igual a 9. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou isolar uma das duas variáveis. Neste caso, está mais fácil eu isolar o y. Por que que eu vou isolar o y? Porque o coeficiente, o número que está junto com o y, é o número 1. Dessa forma, eu não vou ter denominador. Quer dizer, vou ter o denominador, mas é 1, então 1 não precisa ser mostrado. Se eu isolar a variável x, eu vou ter que dividir por 3. Aí eu vou ter um número fracionário, e não é legal trabalhar com número fracionário. Não que você não possa trabalhar, mas vai te dar muito mais trabalho, mais dificuldade na resolução. Então, o ideal aqui é isolar a variável y. Então, eu tenho que y é igual a 9, passando 3x para o outro lado,
fica 9 menos 3x. Vou parar aqui. Por quê? Porque, por enquanto, eu não sei o valor de x. Então, não dá para continuar. Para aqui. Esta é a minha primeira equação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a primeira na segunda. Então, ó, substituir a primeira na segunda. É o que nós vamos fazer. Beleza? Como que eu faço essa substituição? Pega-se a segunda equação, 4x menos 2 vezes y igual a 2. Esta é a minha segunda equação. O que eu vou fazer? No lugar do y, eu vou colocar 9 menos 3x, que é o valor que eu encontrei na primeira equação. Então, vai ficar bem assim, ó, 4x menos 2 vezes y. Quem é y? 9 menos 3x. Aí vai a dica, gente. Toda vez que você tiver um valor que contenha mais de um termo ou que ele seja negativo, é importante você representá-lo entre parênteses, tá? Então, aqui, ó, 9 menos 3y igual a 2. Observe que o valor do y é exatamente o valor que eu coloquei dentro do parênteses. Professor, por que você colocou dentro do parênteses? Porque esse 2, ele tem que multiplicar todos esses valores. Ele tem que multiplicar o 9 e ele tem que multiplicar o 3. Ocorre que se você não coloca o parênteses, você efetua a multiplicação pelo 9, até aí está certo, mas não faz a multiplicação pelo 3, aí você erra. Tá? Então, tem que multiplicar ambos, o 9 e o 3. Então, vai ficar bem assim, ó, 4x menos, detalhe com sinal, viu, gente? Na multiplicação, eu faço o jogo de sinal. Menos com mais dá menos. 2 vezes 9... 18, menos com menos, dá mais, 2 vezes 3, 6y, igual a 2. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá, continuando, ó, vamos vir aqui para cima. Então, agora, o que tem ali, desculpa, aqui é x, né? É 3x, não é 3y. Então, aqui vai dar 6x. 6x. Agora, o que tem x fica de um lado, o que não tem x fica para o outro. Eu tenho que isolar. Então, eu tenho aqui 4x mais 6x, eu vou ter 10x igual a 2, menos 18 vai para o outro lado, mais 18. E 2 mais 18 são 20, 20 dividido por 10, eu vou ter x igual a 2. Observem aqui, galera, mesma resposta da anterior, x igual a 2. Ah, professor, e agora como que eu faço para achar o valor de y? Agora você volta aqui na primeira equação. Nós temos que y é igual a 9 menos 3x, y é igual a 9 menos 3 vezes 2, 6, portanto, y igual a 3. Observem, é aquilo que eu falei, não importa qual método você escolha, ambos levarão você à mesma situação. Então, x igual a 2, y igual a 3. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, esses dois métodos são os métodos mais usados tradicionalmente. Beleza? O método da adição, método da substituição. E aí tem um outro método que é chamado de método da comparação. Esse método da comparação é aquele que você usa só de parte lógica, só de raciocínio lógico, para chegar na resposta. Você tem aqui 3x mais y igual a 9, 4x menos 2y igual a 2. Esse método da comparação, esse caso aqui já é meio complicado usar ele, mas existem situações que é bem cômodo usar. Consiste em você, mentalmente,
encontrar valores que satisfaçam a equação. Então, qual o valor que eu poderia dar para x e para y para isso aqui ser verdadeiro? Bom, a gente já sabe a resposta, vamos usar. Se x for 2, 3 vezes 2, 6. Aí y tem que ser 3. Tá. Se x for 2, 3 vezes 2, 6, mais 3, 9. Beleza. Agora eu vou ver se satisfaz a outra. Porque a solução não pode satisfazer só uma equação. Tem que satisfazer as duas equações. Ok? Bom, então se x é 2, aqui vai ser 2. 4 vezes 2, 8. Se y é 3, aqui é 3 também. 2 vezes 3, 6. 8 tira 6, 2. Opa, satisfaz. Então observe que eu só comparei. Eu dou um valor para x, descubro o valor de y e aí eu comparo se essa resposta satisfaz as duas equações. Se satisfazer, beleza, essa resposta é a resposta correta. Senão, eu vou ter que tentar outras respostas. Beleza? Isso é chamado de método da comparação. Beleza. Diante de tudo isso, agora a gente vai depois entrar num outro método, que é um método utilizando a regra de Cramer e conhecimento de matrizes. Beleza, galera? Vamos lá, então, ó. Bom, todo sistema linear, ele pode ser representado na forma de matriz, tá, gente? Todo sistema linear pode ser representado na forma matricial. Como assim, professor? Olha só, eu tenho aqui um sistema de 3 equações, tá? E eu quero fazer a representação matricial desse sistema. Veja bem como funciona. A representação matricial, ela consiste em 3 tipos de matrizes que podem ser formadas. Eu posso formar 3 matrizes a partir de um sistema de equações. Eu tenho a primeira matriz, que é chamada de matriz dos coeficientes. Eu tenho a segunda matriz, que é chamada de matriz das incógnitas ou das variáveis. E eu tenho a terceira matriz, que é chamada de matriz independente, dos termos independentes, tá? Então, eu tenho 3 matrizes, dos coeficientes, matriz das variáveis e matriz dos termos independentes. Vou mostrar isso aqui para vocês. Então, nesse sistema, quem é aqui os coeficientes? 2, 1, 1 menos 2, 5 e 2. E 1, 5 e 1. Está aqui, ó. Matriz dos coeficientes. Então, matriz dos coeficientes é aquela matriz cujos elementos são todos os coeficientes do sistema proposto. Tá? De forma ordenada, ó. Está aqui. Quem são as variáveis aqui que eu tenho? Só x e y. Então, nesse caso, a matriz das incógnitas é constituída de 2 variáveis somente, x e y. Quem é o meu termo independente? Ou quais são meus termos independentes? 3, 0, 0. Então, a matriz dos termos independentes é 3, 0. Aqui é 0 também, né? 3, 0 e 0, tá? 3, 0 e 0. Corrigindo ali. Beleza? Então, está aqui, ó. Os termos independentes também têm uma matriz. Tranquilo? Então, repetindo, toda matriz pode ser representada na forma matricial. E aí eu vou ter 3 formas de representação. A matriz dos coeficientes, onde eu pego todos os coeficientes presentes. Eu tenho a matriz das incógnitas, que são somente as variáveis presentes. E do termo independente, que são os resultados que aparecem após o sinal da igualdade. Beleza? Então, essas são as 3 representações aí. Bom, sistema linear homogêneo. O que é isso, professor? Galera, nós iremos, em determinadas circunstâncias, estar diante de um sistema linear que é homogêneo. E isso eu chamo a atenção de vocês porque a banca pode cobrar isso. Você pode estar diante de um exercício onde a banca menciona isso. Sistema linear homogêneo. Aí você não sabe o que é isso. Então, nós damos o nome de homogêneo a todo e qualquer sistema linear
cujos termos independentes são iguais a zero ou nulos, ok? Repetindo, sistema linear, a gente já sabe o que é isso, é um conjunto de equações lineares. Sistema linear homogêneo é todo sistema linear cujo valor do termo independente é zero. Tranquilo? Toda vez que eu tiver uma situação assim, eu tenho um sistema linear homogêneo. Então, observem que todos os coeficientes independentes são nulos. Todo sistema linear homogêneo admite uma solução trivial. Quero chamar a atenção de vocês também para essa palavra. Trivial. Solução trivial. Solução trivial é aquela na qual o zero é um dos coeficientes que fazem com que aquela equação seja verdadeira. Então, se eu atribuir zero a todas as variáveis presentes, aquela resposta vai ser satisfatória, vai ser verdadeira, satisfaz a igualdade? Se a resposta é sim, satisfaz, então eu tenho uma solução trivial, que é considerar zero para todas as incógnitas presentes. Tranquilo? Beleza. Bom, e aí tenho também que o sistema homogêneo, ele pode ter outras soluções. O fato dele ser um sistema homogêneo não quer dizer que ele admite só a solução trivial. Beleza? A solução trivial é uma solução presente no sistema homogêneo. Então, repetindo, todo sistema homogêneo, quando os termos independentes são nulos, admite a solução trivial. Todos. Então, eu posso atribuir zero para todas as variáveis, é uma resposta. Agora, além disso, pode haver outras soluções, ok? Então, é isso que a gente tem que entender do sistema linear homogêneo. Exemplo, galera, olha só para a gente entender isso. Eu tenho aqui um sistema linear. X menos 2y igual a zero, menos 3x mais 6y igual a zero. Ele é homogêneo. Por que ele é homogêneo? Olha aqui o termo independente, ó, gente, ó. Termos independentes nulos igual a zero. É isso que caracteriza o sistema linear ser homogêneo. Então, eu posso dizer que esse sistema é homogêneo? Sim. Ele admite, professora, a solução trivial? Admite. Qual é a solução trivial? É x ser zero e y ser zero também. Se eu colocar zero aqui, ó, 0 menos 2 vezes 0, ó, x menos 2y igual a zero. Então, eu vou ter 0 menos 2 vezes 0 igual a zero. Gente, 2 vezes 0 é 0, 0 menos 0 é 0. Então, tá certo, é verdadeiro. Se você pegar essa outra aqui, menos 3x mais 6y igual a 0, menos 3 vezes 0 mais 6 vezes 0, 3 vezes 0 é 0, 6 vezes 0 é 0, menos 0 mais 0 é 0. Então, tá certo também. Então, admite a solução trivial. Só que, se você verificar, vamos fazer aqui pela comparação, nós podemos encontrar valores que isso aqui também seja verdadeiro. Por exemplo, se eu disser que x vale 2, 2x menos 2y igual a 0 e y vale 1, eu vou ter aqui o seguinte, ó, 2 menos 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Satisfaz. Vamos ver aqui. Menos 3 vezes 2, menos 6. Mais 6 vezes 1, 6. Menos 6 mais 6 é 0 também. Então, observem que esta solução x2, y1 também é uma solução para esse sistema. Não necessariamente só 0 e 0, mas também pode ser 2 e 1. Tranquilo? Então, isso aqui foi uma situação que eu, pelo método da comparação, eu cheguei nessa resposta. Beleza? Só para mostrar que, mesmo o sistema sendo homogêneo, não quer dizer que ele só vai admitir a solução trivial. Pode existir outras soluções também. Beleza? Então, tá aqui, galera.
entendido o que é sistema homogêneo. A gente faz essas observações, galera, exatamente para deixar você atento, porque a banca ela pode explorar, de repente ela vem com essa termologia e aí você fica bugado lá, poxa, cara, o que é isso? Nunca ouvi falar nesse tal de sistema homogêneo. É isso, é simplesmente quando os termos independentes são iguais a zero, beleza? Resolve-se da mesma forma que se resolve os demais, qualquer método, beleza? Bom, agora a gente vai fugir do tradicional, para a gente entrar agora na forma matricial de resolver um sistema também. Só que antes disso, eu quero também chamar vocês a uma outra terminologia que comumente aparece, que é sistema equivalente. Quando eu tenho sistemas equivalentes, quando um sistema linear é equivalente ao outro. Galera, um sistema linear é equivalente ao outro exatamente quando os valores atribuídos à variável em um também o são no outro. Os valores atribuídos a variáveis no primeiro sistema é o mesmo valor do segundo sistema. Quando isso ocorre, nós dizemos que o sistema ele é equivalente. Tá? Observem aqui, 2x mais y igual a 5, x menos y igual a 1. Eu tenho aqui um sistema linear. Aí eu tenho outro aqui, x mais y igual a 3, 3x mais y igual a 7. Eu tenho outro sistema linear. Esses sistemas são equivalentes? Sim, eles são equivalentes. Por quê? Porque o mesmo valor de x aqui será lá, o mesmo valor de y aqui também será lá. Então, os valores satisfazem as duas situações. Observem que a solução aqui é 2 e 1. Se você colocar 2 no lugar do x, ó, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5. 2 menos 1, 1. Aqui, 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Tranquilo? Observem que se você colocar 2 para x, 1 para y, vai satisfazer tanto o primeiro quanto o segundo sistema, e isso é exatamente porque eles são equivalentes. Beleza, galera? Tranquilinho? Então, galera, ó, vamos falar agora da regra de Cramer. O que é a regra de Cramer, professor? Esta é o novo formato de resolver um sistema que eu havia mencionado no início da nossa aula. Então, até agora, nós trabalhamos a forma tradicional de resolver um sistema. Então, agora nós vamos, através do conhecimento de matrizes, principalmente de determinantes de matrizes, nós vamos encontrar agora o valor das variáveis. Cramer desenvolveu um método de encontrar o valor das variáveis a partir do cálculo do determinante dessa matriz. Então, como que é o procedimento? Eu tenho aqui uma matriz, tá? Um sistema linear, que pode ser representado na forma matricial, tá? Então, A1x mais B1y igual a C1, A2x mais B2y igual a C2. Eu representei genericamente os coeficientes e as incógnitas aqui. Vou escrever a matriz dos coeficientes. Os coeficientes aqui são A1, A2, B1 e B2. Então, eu vou ter como matriz dos coeficientes o A1, A2, o B1 e o B2. A essa matriz, chamada de matriz dos coeficientes, eu vou calcular o determinante principal, tá? Que eu vou representar só por D, tá? Então, aqui, D é o determinante da matriz dos coeficientes. Como que eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 2? Porque aqui eu tenho duas linhas e duas colunas. Eu expliquei na nossa aulinha lá de determinantes. Se você tem dúvida, pause o vídeo, assista lá a aula de determinantes. Eu expliquei de ordem 2, de ordem 3. Aí você continua a partir daqui. Então, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, basta eu multiplicar a diagonal principal e subtrair da diagonal secundária. Então, eu vou ter aqui A1 vezes B2 menos
A2 vezes B1. O resultado disso é o determinante da matriz dos coeficientes, o determinante principal. Agora, além do determinante da matriz dos coeficientes, eu tenho que achar o determinante da matriz de cada variável. Então, eu tenho duas variáveis aqui, x e y. Eu tenho que achar o determinante da matriz x e eu tenho que achar o determinante da matriz y. Professor, como que eu vou constituir esta matriz que você está chamando de x e aqui você está chamando de y? Para encontrarmos o determinante da matriz x, o que eu faço? Eu substituo os coeficientes de x, portanto, A1 e A2, pelos termos independentes, C1 e C2, respectivamente. Então, a minha matriz vai ficar bem assim, ó. O meu D de x, o determinante da matriz referente à variável x, ao invés de A1 e A2, eu vou colocar C1 e C2. Observem que os coeficientes de y eu não mexo. Por quê? Porque eu estou encontrando referente a x. Então, eu não mexo em y. E aí, eu uso o mesmo procedimento, diagonal principal menos diagonal secundária. Vou proceder da mesma forma para encontrar o determinante da matriz y. Então, eu vou ter que o meu dy, agora o que eu faço quando é y? Eu mantenho os coeficientes de x e substituo os coeficientes de y pelos termos independentes. Então, olha só, ao invés de B1 e B2, eu vou colocar C1 e C2. Então, ficou A1, A2, C1 e C2. E aí, o mesmo procedimento, diagonal principal menos diagonal secundária. Observe que, ao fazermos esse procedimento, nós vamos encontrar o valor do determinante principal da matriz dos coeficientes, vou achar o determinante referente a x e vou achar o determinante referente a y. E aí, Cramer identificou que, ao dividir o determinante de x pelo determinante principal, ele encontra o valor de x. Ao dividir o determinante de y pelo determinante principal, ele encontra o valor de y. Por isso, que x pode ser encontrado pela razão entre d de x e d, e y pode ser encontrado pela razão entre d de y e d. Ao fazer esse procedimento, encontramos as duas variáveis em questão, que são aqui a letra x e a letra y. Professor, não ficou muito claro ainda. Vou dar um exemplo para nós entendermos isso. Antes, porém, a regra, para sintetizar ela, a regra de Cramer ela pode ser aplicada para resolver qualquer sistema, tá? Então, eu posso resolver qualquer sistema desde que o determinante seja diferente de zero. Tranquilo? A solução é dada pelas razões. Então, para encontrar a variável 1, eu divido o determinante associado a essa variável pelo determinante principal. Para achar a variável 2, eu encontro o determinante dessa variável 2 e divido pelo determinante principal e assim sucessivamente. Beleza? Exemplo. Vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte sistema. 3x mais y igual a 5, 5x menos 2y igual a 12. Aí você fala para mim, professor, eu posso fazer da forma tradicional? Pode, gente. Você pode fazer da forma tradicional. Mas agora eu vou ensinar para vocês como que se faz utilizando a regra de Cramer, que é conhecimento matricial. Em alguns casos, é muito mais prático nós fazermos por Cramer, usando conhecimento de matriz. Você consegue, às vezes, chegar mais rápido e foge um pouco daquela situação de ter que tirar MMC. Às vezes, você está diante de um sistema que vai dar um número fracionário, então pode te dar muita dor de cabeça aí. E o sistema de matriz vai evitar isso. Então, vamos lá. Primeiro passo, encontrar a matriz dos coeficientes. Coeficientes são os valores que estão associados à variável x e à variável y. Então, no caso aqui, eu tenho o 3 e o 5, 3 e o 5, e 1 e menos 2. 1
menos 2. Beleza? Eu vou chamar isso aqui de determinante principal. Como que eu calculo ele, professor? Olha só, diagonal principal menos diagonal secundária. 3 vezes menos 2, menos 6. 5 vezes 1, 5. Então, vem para cá, menos 5. Menos 6 com menos 5, o determinante é igual a menos 11. Menos 6 com menos 5, menos 11. Pronto, está aqui, ó. Encontrei o determinante principal. Agora eu vou encontrar o determinante referente à variável x. O determinante referente à variável x, basta eu substituir os coeficientes de x pelos coeficientes dos termos independentes. Então, ao invés de 3 e 5, eu vou colocar agora 5 e 12. Vai ficar bem assim, ó. 5, 12, 1, menos 2. Observem que o meu d de x, deixa eu fazer de novo aqui, ó, o meu d de x, que é o determinante referente ao x, eu simplesmente troquei os elementos de x pelos elementos do termo independente. Olha aqui, ó, era 3 e 5, eu coloquei 5 e 12. Observe que no y eu não mexo. Aí o mesmo procedimento, ó, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, eu vou ter que dx é igual 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 12 vezes 1, 12. Portanto, meu d de x vai ser igual a menos 22. Está aqui, ó. Achei meu d de x. Tranquilo? Agora, eu vou calcular o d de y. Para encontrarmos o d de y, agora eu vou substituir o y, os coeficientes de y pelos termos independentes. E os coeficientes de x eu mantenho. Então, 3 e 5 continua. 3, 5. Ao invés de 1 e menos 2, agora eu coloco 5 e 12. Multiplicando cruzado, eu vou ter que d de y é igual a 3 vezes 12, 36. Menos 5 vezes 5, 25. 36 tira 25, d de y igual a 11. Pronto. Encontrei o d de x, o d de y e o d. De acordo com Cramer, quem vai ser meu x? Vai ser o d de x dividido por d. Então, menos 22 dividido por menos 11. Isso vai ser igual a 2, né? 22 dividido por 11, 2. Então, meu x vale 2. Quem vai ser meu y? Meu y vai ser igual ao d de y dividido por d. O d de y deu 11 e o d deu menos 11. E 11 dividido por menos 11 é menos 1. Portanto, x igual a 2 e y igual a menos 1. Essa é a resposta do sistema. Então, observem que se você fizer da forma tradicional, você vai encontrar a mesma resposta, 2 e menos 1. Fica a seu critério essa opção de escolha aqui, qual você vai preferir. Se você vai fazer usando esse conhecimento de regra de Cramer, de matriz, ou se você vai fazer da forma tradicional. Beleza? Tranquilinho? Bom, gente, agora que nós conhecemos esse novo método de resolução, certo? Porque isso aqui já é um formato que foge um pouco do convencional, né? Que a gente usa lá, método da adição, substituição, comparação. Agora a gente tem essa forma matricial. Agora a gente pode falar na classificação de um sistema, tá? Porque o sistema, dependendo dele, ele pode ser classificado de 3 formas. O sistema ele pode ser possível, sendo possível ele pode ser determinado ou indeterminado e pode ser impossível de ser solucionado, ok? Então vamos ver quanto à quantidade de soluções apresentada, como que um sistema pode ser classificado. Então eu tenho aqui um sistema linear. A primeira pergunta que nós fazemos é: esse sistema tem ou não tem solução? Se a resposta for não, não tem solução, então esse sistema é impossível de ser resolvido. Beleza?
Agora, se a resposta for sim, esse sistema é possível de ser resolvido. Agora, ele sendo possível, eu tenho que fazer uma outra pergunta. Quantas soluções ele apresenta? Se ele apresentar uma única solução, ele vai ser possível e determinado. Se ele apresentar infinitas soluções, ele será possível e indeterminado. Então, estou diante aqui de um sistema linear, aonde pode ter ou não pode ter solução. Se não tiver, ele é chamado de impossível. Olha a sigla, chamo a atenção de vocês para isso, SI, beleza? Se ele tiver solução, ele é possível. Beleza, SP. Sendo possível, quantas soluções ele apresenta? Ou quantas solução ele apresenta? Apenas uma? Então, ele é determinado. SPD, sistema possível e determinado. Professor, tem infinitas soluções, infinitas possibilidades. Então, ele é possível, mas é indeterminado. SPI. Beleza? Chama a atenção de vocês, por quê? Porque pode ocorrer de uma banca pedir para você exatamente dar a classificação daquele sistema que você está resolvendo. E aí vai ser com base naquilo que eu vou explicar agora que você vai chegar nessa identificação, nessa classificação do sistema. Beleza? Então vamos lá. Primeira situação, sistema possível e determinado. Alguma classificação, ela já vai ser dada de imediato. A outra vai depender de nós avançarmos um pouco mais no cálculo, certo? Em alguns casos, eu só poderei dar a resposta final após de efetuar diversos cálculos, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Primeiro, sistema possível e determinado. Quando que eu sei que um sistema é possível e determinado? Bom, galera, nós vamos usar o método que a gente acabou de falar. Resolver esse sistema usando a regra de Cramer. A regra de Cramer consiste em, inicialmente, calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Se esse determinante for diferente de zero, o sistema vai ser possível e determinado. É a única coisa que eu preciso calcular. Então, para dizer que um sistema é possível e determinado, eu não preciso necessariamente conhecer os valores de x e de y. Basta eu calcular o determinante da matriz dos coeficientes. Então, eu tenho aqui, ó, 3, 1, menos 1 e 1. Calculando esse determinante, eu tenho diagonal principal, 3 vezes 1, 3. Menos a diagonal secundária. 1 com menos 1 dá menos 1. Com menos da fórmula, menos com menos mais, 3 mais 1, 4. Olha só, diferente de zero. Se é diferente de zero, então o sistema é possível e determinado. Beleza? Só isso que eu faço. Ah, professor, não precisa achar x e y. Veja bem, nós estamos propondo agora só a discussão do sistema, só a classificação. Então, necessariamente, eu não preciso achar o valor de x e y para dizer que tipo de sistema é. Então, determinante diferente de zero, possível e determinado. A não ser que o exercício peça para você. Encontre o valor das variáveis e classifique o sistema. Aí você vai ter que fazer os dois passos. Ao saber que tipo de sistema é, você vai ter que encontrar as variáveis presentes também. Beleza? Vamos lá, ó. Próximo aqui, ó. Sistema impossível. Quando que o sistema é impossível? Veja bem, vamos começar sempre pelo primeiro passo, que é encontrar o determinante da matriz dos coeficientes. Nós já vimos que se esse determinante for diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Mas eu tenho a eventualidade do determinante dessa matriz dos coeficientes ser exatamente igual a zero. Se esse determinante for igual a zero, eu tenho duas possíveis situações. Ou esse sistema pode ser impossível, ou esse sistema pode ser possível e indeterminado. Tá? Então, se o determinante for igual a zero,
eu tenho essas duas situações. Vou até escrever elas mais embaixo aqui, que eu vou fazer um diagrama para você entender. Então, se o determinante for igual a 0, eu tenho duas eventualidades. Ou o meu sistema é impossível, ou o meu sistema é possível e indeterminado. Tem infinitas soluções e aqui não tem solução. Eu posso ter uma dessas duas. Quando que ele vai ser impossível? Ele vai ser impossível se e somente se, no caso aqui, eu tenho duas variáveis, x e y, certo? Se d de x for diferente de 0 ou d de y for diferente de 0. Se pelo menos uma das variáveis, tá? Se pelo menos um dos determinantes da variável, de uma das variáveis, for diferente de 0, o sistema é impossível. Tranquilo? Então, para ser impossível, o determinante tem que ser 0 e pelo menos um dos determinantes das variáveis, ou de x, ou de y, ou de z, quantas variáveis tiver, um deles for diferente de 0. Se for, o sistema já é impossível. Beleza? Bom, e quando que ele vai ser possível e indeterminado? Quando todas essas variáveis dx, dy também for 0. Então, se o determinante for 0 e o determinante das variáveis também for 0, o sistema vai ser possível e indeterminado. Beleza? Então, pode dar 0 o determinante? Pode. Aí, ocorrendo isso, eu tenho duas hipóteses, impossível ou possível e indeterminado. Vai ser impossível se pelo menos um dos outros determinantes das variáveis for diferente de 0. E vai ser possível e indeterminado se todos eles forem igual a 0. Então, esse aqui é o caso que mais me dá trabalho, porque eu vou ter que calcular o determinante de todos eles e verificar se é igual a 0. Beleza? Bom, então, agora que eu já sei em que situação é impossível, vou fazer esse caso aqui, ó. O determinante aqui vai ser 1 e menos 2, menos 3 e 6. Então, aplicando aqui, diagonal principal, diagonal secundária, vou ter aqui 1 vezes 6, 6, menos 2 com menos 3 dá 6, vem para cá menos 6, 6 tira 6, 0. Beleza, ó, determinante 0, a primeira situação. Agora eu tenho que calcular o d de x e calcular o d de y. Então, eu vou calcular o d de x. O d de x eu pego, substituo o x, que seria 1 e menos 2, por 4 e 3, pelos termos independentes. Beleza? Estou aplicando Cramer aqui. E aí, mantenho o y, menos 3 e 6. Vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter aqui que meu d de x é igual a 4 vezes 6, 24. Menos 3 com 3 dá menos 9, vem para cá mais 9. 24 mais 9, 33. Olha só o que aconteceu. Diferente de 0. Se é diferente de 0, então o sistema é impossível. Porque o determinante dando 0 e o determinante de uma das variáveis sendo diferente de 0, o sistema já é impossível. Tranquilo? Então, paro aqui. Eu não preciso nem calcular o outro. Porque só o fato de um deles ser diferente já vai ser impossível. Tranquilo? Belezinha. Mas nós podemos também ter uma hipótese assim, ó. Por exemplo, sistema possível e indeterminado. Então, eu tenho aqui um sistema. Vamos lá usar o mesmo procedimento. Vou calcular o determinante. O determinante aqui vai ser 1 menos 2, menos 2, 4. Diagonal principal menos diagonal secundária, eu tenho determinante igual 1 vezes 4, 4, menos 2 com menos 2, dá mais 4, vem para cá menos 4, 4 tira 4, 0. Pronto, está aqui, ó. Beleza? Bom, determinante 0, o meu sistema pode ser impossível ou o meu sistema pode ser possível e indeterminado. O que vai agora dizer qual dos dois será,
vai depender do determinante de cada variável. Então, eu vou calcular aqui o determinante de x. Como que eu calculo? Substituo x pelo termo independente. Então, vai ficar menos 5, 10, menos 2, 4. Diagonal principal menos diagonal secundária, eu tenho menos 5 vezes 4, menos 20. 10 vezes menos 2, menos 20. Vem para cá, mais 20. 20 tira 20, 0. Beleza. D de x igual a 0. Está dando certo até agora. O determinante deu 0. Se deu 0, eu vou calcular o determinante do y. Se desse diferente de 0, eu já saberia que era impossível, eu nem precisava continuar. Mas como deu 0, eu vou calcular o do y agora. O d de y, eu mantenho o x, 1 e menos 2, e substituo o y. Ao invés de menos 2 e 4, eu coloco menos 5 e 10. Então, o meu d de y vai ser igual. 1 vezes 10, 10. Menos 5 com menos 2 dá mais 10. Vem para cá, menos 10 tira 10, 0. Pronto. Observem que tanto o determinante de x quanto o determinante de y também deram 0. Então, quando isso ocorre, de todos os determinantes serem iguais a 0, o meu sistema é SPI, possível e indeterminado. Tranquilo, galera? Então, eu quero chamar a atenção de vocês, porque pode ocorrer da banca pedir para você classificar. Então, se ela pedir para classificar, não precisa encontrar o valor da variável, beleza? Só fazer isso. Então, um resuminho aqui, ó, sistema possível e impossível. Sendo possível, pode ser determinado ou indeterminado, não esqueçam disso, beleza? Vamos para o exercício? Primeiro exercício aqui, ó. Joana comprou para o escritório 2 resmas de papel e 3 caixas para arquivo e pagou o total de R$80. Sabe-se que uma resma de papel custa 5 a mais que uma caixa de arquivo. Uma resma de papel custa R$5 a mais do que uma caixa de arquivo. Uma resma de papel e uma caixa de arquivo custam juntas. Aí eu vou fazer o cálculo. Bom, gente, você pode fazer de um jeito ou de outro, ou a tradicional, ou usando a forma matricial. Mas o primeiro passo é você montar essas equações. Então, eu tenho aqui arquivo e resma. Então, eu vou representar arquivo pela letra A e vou representar resma pela letra R. Então, A é a quantidade de arquivos que eu tenho, R é a quantidade de resma que eu tenho, beleza? Primeira coisa. Agora eu vou equacionar isso, vou transformar essa linguagem numa equação. Ele falou 2 resmas de papel, então 2 vezes R. 2 resmas de papel, 2 vezes R. E 3 caixas de arquivo, mais 3A, 3 arquivo. Quanto que ele pagou? R$80. Olha só. Aí ele falou, sabe-se que uma resma de papel, uma resma R, é igual 5 a mais que uma caixa de arquivo, ou seja, uma resma custa R$5 a mais que uma caixa de arquivo. Como que eu posso escrever isso? Que a resma é igual ao valor do arquivo mais 5. Beleza? Olha só, se a resma custa R$5 a mais, então o valor de uma resma é igual ao valor do arquivo mais 5. Vamos lá, então? Esse caso aqui, gente, é melhor fazer pela forma tradicional. Por quê? Porque ele já até ia usando o método da substituição, porque ele já deu que R é igual a A mais 5. Então, se eu pegar essa primeira equação, 2 vezes R mais 3 vezes A igual a 80, é só no lugar do R eu colocar A mais 5, porque R é igual a A mais 5. Então, eu vou ter 2 vezes A mais 5 mais 3A igual a 80. 2 vezes A, 2A. 2 vezes 5, 10. Mais
3A igual a 80. Aí o que eu faço? O que tem A fica de um lado, o que não tem vai para o outro. 2A mais 3A, 5A. O 10 vai para lá subtraindo. 80 tira 10. Conclusão, quem é A? 80 menos 10, 70. Passo 5 dividindo, então o A vale 70 dividido por 5, 14. Pronto. Se o arquivo custa 14, quanto que vai custar a resma? É R$5 a mais, portanto, 19. 14 mais 5, 19. Ele quer saber o valor da caixa de arquivo e da resma juntos, portanto, 19 mais 14, 33. Essa é a resposta do exercício. Tranquilo? Belezinha? Então, olha só. Resolvi pela forma tradicional. É aquilo que eu falei para vocês. Professor, qual método eu devo usar? Qual é o mais fácil? Não tem mais fácil, gente. Cada caso é um caso. A gente tem que analisar caso por caso. Banca Vunesp, esse ano, 2019. Olha só, um feirante expõe mudas de orquídeas e de rosas para venda. Os preços praticados acabam sendo um atrativo para os visitantes do seu espaço. Por exemplo, uma muda de orquídea e 2 mudas de rosa totalizam R$ 48,00. Sendo que o preço da muda da orquídea é 21 mais caro que o preço da muda de rosa. Se ao longo da manhã esse feirante vender 10 mudas de orquídeas e 10 de rosas, ele irá arrecadar um total de... Vocês observam que esse exercício é muito semelhante ao anterior. E, ó, galera, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que são bancas diferentes. Aqui, ó, FGV, o primeiro. Agora, Vunesp. Mas o enredo, a montagem, a confecção é a mesma. A contextualização mudou, que aqui um é feirante, lá o outro falava de resma, de papel, de arquivo, agora está falando de plantas. Mas é a mesma situação. Olha só, eu vou representar as orquídeas, o total de orquídeas pela letra O. E o total de rosas, né, porque orquídeas e rosas, eu vou representar as rosas pela letra R. Então, eu tenho O quantidade de orquídeas e R quantidade de rosas, beleza? O que ele falou? Uma muda de orquídea, portanto, O, mais 2 mudas de rosa, portanto, 2 vezes R, isso é igual a R$ 48,00. Então, O é o valor da orquídea, R é o valor da rosa. O valor de uma orquídea mais 2 vezes uma rosa, o valor da rosa, é igual a 48. Aí a outra equação, sendo que o preço da muda da orquídea, então a muda da orquídea, é 21 mais caro que o preço da rosa, ou seja, a orquídea é 21 mais R. Que foi o mesmo raciocínio que nós tivemos anterior, onde ele falou que a resma custa 5 a mais que o arquivo. Só que agora, ao invés de resma, ele chamou de orquídea, ao invés de arquivo, ele chamou de rosa. Mas foi o mesmo raciocínio. Então, beleza, método da substituição. Nesse caso é mais fácil, porque ele já me deu uma parte. Então, eu pego aqui a principal, O mais 2R igual a 48. No lugar do O, eu vou colocar 21 mais R. Então, vai ficar aqui, ó, 21 mais R mais 2R igual a 48. R mais 2R, 3R, igual a 48. Vou passar o 21 para o outro lado, ele vai ficar aqui, ó, menos 21. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, então, que R vai ser igual. 48 tira 21, vai dar 27. O 3 está multiplicando, passo ele dividindo. Conclusão, R igual a 9. Se a rosa vale 9, quanto que vai valer a orquídea? A orquídea vai valer 21 mais 9, 30. Então, está aqui, ó, o valor da orquídea, 30, valor da rosa, 9. Mas ele não quer saber o valor da orquídea e da rosa. Aí o exercício contextualizou assim, se ao longo da manhã ele vender 10 orquídeas e 10 rosas, quanto que ele vai arrecadar? 10 orquídeas, 10 vezes 30, 300.
10 rosa, 10 vezes 9, 90. Conclusão, ele vai arrecadar R$390, letra C também. Beleza? Tranquilinho? Então é isso aí, galera. Ó, em ambos os casos, eu usei a substituição. Fiz da forma convencional, tradicional. Beleza, vamos para um outro aqui, ó. Banca Fundep 2019. A bilheteria de um teatro arrecadou R$ 3.792, vendendo todos os ingressos disponíveis de uma peça teatral. O preço do ingresso era R$ 48. Os estudantes pagavam metade desse valor pelo ingresso. Se 120 pessoas assistiram à peça, o número de estudantes presentes no teatro era de... Então, vamos lá. Agora eu tenho uma situação diferente e eu tenho que equacionar isso. Primeira coisa é o seguinte, eu tenho as pessoas que participaram dessa peça, tem pessoas que pagaram o valor total e tem pessoas que pagaram só a metade, que no caso aqui foram os estudantes, certo? Então eu vou chamar aqui de estudantes, total quantidade de estudantes, eu vou representar pela letra E. Quem é E? A quantidade de estudantes presentes nessa peça. Aí eu tenho aqui as pessoas pagantes normal. Então, eu vou colocar aqui pagantes, vou colocar assim, vou representar pela letra P, tá, gente? Você pode usar a letra que você quiser. X e Y. Quem é estudante X, quem não é estudante Y, tá? Eu vou colocar aqui não estudante, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui não estudante, e vou representar isso aqui pela letra P, tá? Não estudante é P, quantidade de pessoas. E E é a quantidade de estudante. Beleza. O que o exercício falou é que teve 120 pessoas nessa peça. Portanto, eu sei que E, quantidade de estudantes, mais quantidade de pessoas que não são estudantes, isso é igual a 120. Tranquilo? Porque tem 120 pessoas. Depois ele falou que o total arrecadado foi 3.792 e que o valor do ingresso é 48. Porém, estudante paga metade, ou seja, 24. Então, eu tenho aqui que R$24 vezes a quantidade de estudante, mais R$48 vezes a quantidade de pessoas que não são estudantes, isso é igual a 3.792. Beleza? Bom, gente, eu tenho aqui um sistema. Você pode resolver esse sistema por qualquer um método. Agora, eu só chamo a atenção de vocês no seguinte. Observem aqui que eu tenho um valor muito grande, ó, 24, 48 e 3.792. Eu não aconselho vocês a trabalharem com valores muito grandes. Você pode simplificar essa equação. E, aliás, sempre que tiver valor grande, o ideal é que você simplifique. Como assim, professor, simplificar? Você pode dividir toda a equação por um valor de tal forma que você vai ter coeficientes menores. Por exemplo, se eu dividir essa equação por 24, tá? E eu vou colocar por 24 porque eu sei que 24 divide todos eles. Mas você poderia ir, como são pares, divide por 2. Se continuar tendo número par, divide por 2 de novo. E assim você vai indo, vai simplificando. Só que a única condição é que você tem que dividir todos, tá? Então, ao fazer essa divisão, eu vou ter 24 dividido por 24, vai ficar só E. Mais 48 dividido por 24 vai ficar 2. Então, 2P. E aqui, 3.792 dividido por 24 vai dar 158. Então, eu vou ter E mais 2P igual a 158. Essa equação é equivalente a essa. Lembra que nós falamos no início? Equação equivalente? Então, ela apresenta coeficientes diferentes, porém, o valor de E e P não se altera. Tranquilo?
Então, o meu sistema passou a ficar assim, ó. E mais P igual a 120 e E mais 2P igual a 158. Aí, galera, você pode usar qualquer método a partir dali para resolver isso daqui. Particularmente, eu vou fazer agora por Cramer, tá? Vou fazer por Cramer isso daqui. Vou pegar a tela aqui para desenvolver, ó. Primeiro, vou calcular o determinante. O determinante, matriz dos coeficientes, né? 1, 2. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 1, 2, menos 1, determinante igual a 1. Pronto, ó. Determinante é 1. Se o determinante é 1, o sistema é diferente de 0, então é possível e determinado. Então, vamos lá. Vou calcular agora o D de E. Como que eu calculo o D de E? Substitui o E, o coeficiente de E, pelos termos independentes. Então, eu tenho aqui, ó, 120, 158, aí repete o de P, 1 e 2, 1 e 2. E vou fazer o cálculo. D de E vai ser igual a 2 vezes 120, 240. 158 vezes 1, 158. 240 menos 158, 82. Pronto, achei o D de E. Galera, a pergunta era exatamente isso, o número de estudantes. Se é o número de estudantes, então eu nem preciso calcular o P, porque ele não quer saber quantas pessoas não estudantes pagaram, ele quer saber só a quantidade de estudantes. Então, a quantidade de estudantes vai ser igual ao D de E dividido por D. Como o D de E é 82 e o D é 1, 82 dividido por 1, 82. Pronto. Vou apagar aqui para voltarmos lá no enunciado, para a gente ver qual é a alternativa de resposta. Então, eu vou ter aqui resposta letra D, 82. Beleza? Tranquilinho? Se você quiser saber a quantidade de pessoas que não são estudantes, é só fazer a diferença de 120 menos 82 também. Tranquilo? Bom, eu resolvi fazer pelo método matricial, tá, gente? Usando regra de Cramer. Mas você pode fazer também pelo método tradicional. Olha só, dado o sistema linear abaixo, determine x e y. Marque a alternativa que contém x e y. Veja bem, gente, um detalhe. Quando você olha para as alternativas e verifica que as respostas das alternativas são todas diferentes, olha só o x. 15, 9, 14, 3. Olha o y, 27, 11, 21 e 0. São todos diferentes. Então, eu não preciso necessariamente calcular o x e o y. Basta eu calcular só um deles. Achando x ou achando y, é só verificar qual dessas alternativas corresponde, porque só tem uma resposta correta. Aí você usa o método que você quiser. Ah, professor, vou fazer mais uma vez da forma matricial. Então, o determinante é 2 menos 3, menos 1 e 2. O determinante da matriz dos coeficientes vai ser 2 vezes 2, 4. Menos 3 com menos 1 dá 3. Vem para cá, menos 3, 4, menos 3, 1. Beleza. Agora eu escolho ou o x ou o y, porque basta eu achar um deles. Ah, vou achar o x. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x, que é 2 e menos 3, pelo termo independente. 3, 9. Repete o y. Menos 1 e 2. Então, aqui eu vou ter diagonal principal, 3 vezes 2, 6. 9 vezes menos 1, menos 9. Vem para cá, mais 9. 6 mais 9, 15. Quem é o meu x? É o dx dividido por d. Como d é 1, 15 dividido por 1 é 15. 15 dividido por 1 é 15. Então, eu já sei que meu x é 15. E o único valor que tem 15 aqui é a letra A. Então, eu nem preciso calcular o outro. Se você quiser, só para satisfazer o ego e confirmar que é 27, beleza. Se não, pode parar por aqui. E é o caso, eu vou parar por aqui, não precisava. Se eu tivesse optado pelo y, eu iria encontrar 27. Também a resposta seria a letra A. Tranquilo? Isso é só para você ganhar tempo aí.
Em alguns casos, não precisa fazer todos. Observem, gente, que essa forma matricial, depois que você dominar ela é tranquila para fazer. Achar o determinante, quando é só duas variáveis, é muito tranquilo aplicar a regra de Cramer. Eu não aconselho muito quando é 3, mas mesmo assim ainda acho que fica mais tranquilo do que você resolver um sistema por substituição com 3 variáveis. Bom, vamos lá, mais um da banca VUNESP aqui. Em um campeonato de basquete escolar, cada time participante ganha 10 pontos por vitória e 5 pontos por empate. Então, 10 por cada vitória e 5 por cada empate. E não ganha nem perde pontos por derrota. Beleza. O time de Jonas disputou 20 partidas, sendo derrotado em 6. Então, ele disputou 20 e perdeu 6. E obteve, ao final, um total de 95 pontos. Das partidas que disputou nesse campeonato, o time de Jonas venceu. Então, ele quer saber o total de vitórias aí. Bom, galera, a primeira coisa que eu analiso é as alternativas aqui. Você verifica que as alternativas de resposta estão aqui dadas como uma fração do total de partidas. Então, ele venceu 1/5 das partidas, 1/4, 1/3, 1/2, 5/9. O primeiro passo é você transformar isso. 1/5 quer dizer, pega-se o total de partidas e divide por 5, vai dar 4. Pega-se o total e divide por 4, dá 5. Pega-se o total e divide por 3, vai dar 6,66. Pega-se o total e divide por 2, vai dar 10. Pega-se o total, multiplica por 5 e divide por 9. Isso aqui vai dar 100 dividido por 9, aqui vai dar 11, alguma coisinha. Beleza. Observem que de cara eu já elimino a letra E e a letra C. Por quê, professor? Porque essas frações não são inteiras. Deu 6,66, 11, alguma coisa. E a vitória, ela é um valor inteiro. Ou você ganhou uma ou ganhou duas. Não tem como ganhar 1,5. Não tem como ganhar 1,6. Ou você ganhou 11 ou você ganhou 12. Ou você ganhou 6 ou você ganhou 7. Não existe o intermediário. Então, por isso, eu já descarto a letra C e a letra E. Agora, vamos em busca da resposta. Eu vou chamar o total de vitórias, vou representar por V. O total de partidas empatadas, eu vou representar pela letra E. A primeira coisa que eu sei é que o número de vitórias mais o número de empate é igual a 14. Aí você pergunta, professor, de onde o senhor tirou esse 14? Não são 20 partidas? Sim. Ele não perdeu 6? Então, 20 tira 6, 14. Então, a soma das vitórias mais os empates tem que dar 14, porque 6 ele perdeu. E são 20, tranquilo? Beleza. Agora eu vou formar uma outra equação baseada no total de pontos. O exercício falou que ele ganha 10 pontos por vitória e 5 por empate. Então, se eu pegar 10, multiplicar pelo número de vitórias, mais 5 vezes o número de empate, isso aqui tem que me dar 95. Tranquilo? Então, está aqui o meu sisteminha. Agora, como você vai resolver o sistema? Você escolhe seu método. O método que você achar melhor, tá? Bom, professor, como que eu vou fazer? Eu vou fazer usando a forma matricial para a gente poder colocar em prática e treinar isso daí, porque eu acredito que na maioria dos casos é bem mais prático você fazer aí, tá? Então, o primeiro passo, encontra-se o determinante dos coeficientes. O determinante dos coeficientes, 1 e 10, 1 e 5. 1, 10, 1, 5. Então, eu vou ter aqui diagonal principal, 5 vezes 1, 5. Diagonal secundária, 10 vezes 1, 10. 5 com menos 10, menos 5. Esse é o determinante dos coeficientes. Como eu quero encontrar o número de vitórias, então eu vou achar o determinante do número de vitórias. Eu vou achar o D de V. Para achar o D de V, qual é a regra? Substitui os coeficientes de V pelos coeficientes do termo independente. Então, ao invés de 1 e 10, eu vou colocar 14,95. 14,95. E os do E, eu repito, né? 1 e 5. Repete. 1 e 5.
E aí a regrinha, diagonal principal menos diagonal secundária. 5 vezes 14, 70. Está aqui, 70. Menos 95 vezes 1, 95. 70 menos 95 é menos 25. Tá? De 70 para 95, 25. Sinal do maior, menos. Agora que eu sei o DV e sei o D, para achar o número de vitórias é só dividir. Menos 25 dividido por menos 5, isso é igual a 5. 25 dividido por 5 é 5, menos com menos é mais. Portanto, resposta letra B, 1/4, que representa 5 vitórias. Tranquilo? E aí está resolvido. Eu escolhi o método, repito mais uma vez, da matricial, para nós podermos aplicar esse formato, né, de resolução aí. Que com certeza você vai verificar que é bem mais prático. Beleza, galera? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Essa aula é muito importante. Ela tem o seu momento assim de tranquilidade, mas ela tem alguns casos realmente que requer uma atenção maior. Os problemas, a maior dificuldade que você vai ter vai ser na forma de equacionar, então toma cuidado, você tem que montar o sistema, nem sempre o sistema vem pronto, às vezes ele vem na forma contextualizada, problematizada, aí você vai ter que montar o sistema para a partir daí resolver. E aí você pode escolher qualquer um dos métodos de resolução, adição, substituição, comparação ou a forma matricial, usando a regra de Cramer, que eu particularmente gosto muito dela. Beleza, galera? Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero apresentar essa playlist de 100 vídeos completos focados no concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Oeste da Bahia, que a LAC Concurso está disponibilizando para vocês. Depois da minha fala, vocês vão ter a aula aí normalmente completa para que vocês estudem de uma forma com qualidade, com presteza. A gente faz essa ação aí para ajudar os alunos, né? E eu quero fazer um convite. Olha só. Professor, estou assistindo as playlists, está bacana, está 10, está tranquilo, mas, professor, eu quero material de apoio. Professor, eu quero o restante do curso. Aqui tem 100 vídeos no YouTube, mas são mais de 100 vídeos este nosso curso. E eu faço um convite para vocês, até para vocês ajudarem o nosso site. Vocês podem estar estudando via o nosso site lá, concurso. A inscrição está o link da inscrição está na descrição desse vídeo, contribuindo com um valor simbólico de R$ 99,90. R$ 99,90 você vai ter este curso completo, mais de 100 aulas, mais um material de apoio, e além disso você vai ter direito a uma metodologia vencedora, que é o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o painel do aluno. Ali você vai ter uma meta de estudos diária, a gente vai organizar, nós vamos priorizar os seus estudos com base na grade. Você vai estudar em regime de metas. Você vai ter o painel do aluno, você vai ter toda a estrutura do site por apenas R$ 99,90. E, claro, você vai contribuir com esse nosso grande projeto social que nós desenvolvemos aqui no YouTube. Tudo bem? Bacana? Então, excelente aula. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.